Olá, amantes da natureza, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é José Sensini, mais uma vez trazendo um vídeo de saúde natural e hoje vamos falar sobre a função e os benefícios do exercício para o tratamento da hipertensão arterial. Obviamente, vocês já devem ter ouvido falar disso, obviamente, ou não, né? Que exercício físico é bom para a saúde e uma das principais doenças impactadas com os benefícios do exercício físico é a hipertensão arterial. Então, basicamente, hipertensão, problemas circulatórios de uma forma geral são normalmente muito beneficiados com a prática de exercício físico, tá? Então é muito importante o paciente hipertensivo fazer exercício físico dentro do seu limite e respeitando, obviamente, os limites naturais do corpo, que eu vou falar um pouco aqui também baseado dentro da medicina chinesa. Então, partindo da premissa do último vídeo de que a pressão aumenta porque há uma dificuldade na circulação sanguínea, de certa forma, existe uma estagnação por algum motivo, que podem ser vários, a gente já falou. A gente precisa botar isso para movimentar, dessa forma o corpo entende que ele não precisa mais fazer força, fazer pressão para circular o sangue, tá? E aí que tá, meus caros, o exercício físico é uma forma, entre aspas, externa, né, que você escolhe fazer algo, que você toma uma atitude que causa uma movimentação sanguínea e de energia importante. Na visão da medicina chinesa, é uma forma de você ativar o yang no corpo, né? Então, fazer exercício físico é uma forma de você colocar o qi para circular, né? E isso favorece, inclusive, o yang do corpo, tá? Favorecendo o yang do corpo, né? Principalmente porque não é que você necessariamente fazendo exercício junte yang, mas é porque o exercício cumpre funções que seriam direcionadas, né? Seriam atribuídas ao yang do corpo, né? Por exemplo, a de circulação de qi tem mais a ver com um quadro de os aspectos yang, né, do corpo. Então, fazer exercício tira trabalho do qi e do yang do corpo. Dessa forma, você, de certa forma, com o tempo, vai mantendo e acumulando qi e yang. Por quê? Porque eles não precisam fazer tanta função. Em contrapartida, o excesso do exercício pode depauperar o qi e o yang. Então, esse equilíbrio precisa ser encontrado, né? Medicina chinesa é equilíbrio, é yin e yang, não tem nada que não tenha contraindicação, e o exercício físico também. Isso não é desculpa para você não fazer exercício físico, você tem que fazer exercício físico, normalmente de baixa intensidade, longa duração e alta frequência, várias vezes na semana. Eu diria que no mínimo 3 vezes na semana para a gente manter uma vida plenamente saudável. Tá? Nós somos seres que fomos feitos para se movimentar, senão nós éramos plantas. Então a gente precisa se movimentar, é necessário, tá? Então o exercício ele tem essa função de ajudar a desbloquear a energia, colocar movimentação e que vai ajudar nos casos da deficiência de yang. Eu vou mostrar para vocês um livro que eu acho que é pertinente a todos, né? Esse livrinho aqui, ó, né? Ditados da Medicina Chinesa, do Bob Flaus, do Michael Johnson, Timothy Roger, e traduzido pelo Reginaldo Filho da Ebramec aí. Esse livro é fantástico e ele tem alguns ditados, né, obviamente, interessantes sobre o exercício e sobre tantas outras questões. Eu vou ler um para vocês aqui que é interessante, né? Primeiro, a gente poderia considerar aqui, utilizando as palavras que está no livro: corpo sem movimento leva a essência sem fluxo. Essência sem fluxo leva a ti deprimido, depressão do ti, né? Então, meus caros, esse ti deprimido ele pode ser entendido tanto como uma estagnação de ti quanto uma deficiência do ti, né? E muitas vezes ambas as coisas aí. E essa é a questão, justamente. O se movimentar, isso alivia
isso melhora o funcionamento do Qi e o Yang no corpo, isso melhora a movimentação emocional, alivia o Shen. Tudo isso faz com que você mantenha a essência saudável. O sedentarismo, ele interfere na essência e prejudica o seu livre fluxo. É como se a essência não conseguisse, de certa forma, agir, se manifestar no corpo como um todo. E isso gera problemas. E uma outra passagem interessante é o seguinte: excesso de atividade física e inquietude lesa o Yang. O Yang deficiente leva ao agrupamento de bebidas, de líquidos, né? Aqui a gente pode, nesse aforismo, ele está falando diretamente sobre o excesso do exercício físico. Então, justamente ele está dizendo que o excesso de exercício físico pode... você pode, né, se você suar muito ou já tiver com uma reserva baixa de Qi e Yang, você pode perder mais do Qi e o Yang, e dessa forma as funções relacionadas ao Qi e o Yang ficam deprimidas. Uma delas é movimentar e metabolizar os líquidos do corpo. Dessa forma você acumula líquidos se falta Qi e Yang, que é um padrão muito comum. E aí a minha questão é justamente essa. O inverso poderia acontecer também, tá, gente? Por falta de exercício, você tem uma depressão do Qi e do Yang. E dessa forma, a gente sabe também por outros aforismos que estão aqui, que ficar sentado muito tempo ou deitado deprime o Qi de alguns órgãos. Então, isso também está relacionado ao sedentarismo, né? Que essa palavra não existia necessariamente na China, mas a gente pode entender dessa forma. E essa depressão do Qi também, ou seja, o sedentarismo deprime o Qi e o Yang e pode também levar a um acúmulo de líquidos, tá? E aí que tá muito interessante, se vocês pensar, é comum dentro dos pacientes hipertensos eles terem inchaços. Da onde vem esse inchaço? É muito comum ser, inclusive, no pé, né? Então, o inchaço no pé está diretamente relacionado com uma deficiência do Qi e a porção Yang do rim. Então, nesse paciente que a gente poderia, né, cogitar que é o fogo do fígado alguma coisa, fogo do fígado não causa como síndrome acúmulo de líquidos, tem outra coisa acontecendo. Por exemplo, uma deficiência do Qi e o Yang no corpo que está causando esses líquidos. Então esse paciente ele precisa ser movimentado. Obviamente, num tratamento deve-se tomar cuidado com substâncias quentes, né? Mas ainda assim pode ser o quadro disso, tá bom? Espero ter esclarecido algumas dúvidas e mostrado a importância do exercício físico. Ele é extremamente importante para praticamente tudo, mas na hipertensão ele merece uma atenção especial, tá bom? Um fortíssimo abraço para vocês, meus caros e caras, e até breve.